Eu quero uma casa no campo, onde eu possa ficar do tamanho da paz e tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais. Eu quero uma casa no campo, do tamanho ideal, pau a pique e sapê, onde eu possa plantar meus amigos, meus discos e livros e nada mais. A gente vem falando nesses últimos episódios aqui do Corajosamente sobre casa, mesmo sem perceber. A gente falou, não exatamente nessa ordem, mas sobre a nossa primeira casa, que são as roupas que a gente veste, que nos envolvem. Em outro episódio a gente falou sobre ser adulto, que nada mais é do que o processo de sair da casa dos pais, da casa que eles criaram pra gente, e ir pro mundo, buscar a nossa própria casa, construir a nossa própria casa. Depois a gente falou de relacionamentos, que é o se encontrar morando nos outros. E para fechar, a gente falou sobre morar fora, essa experiência de se arriscar morando em novos lugares físicos, muito longe da nossa casa original. E no episódio de hoje, eu e Bruno vamos falar sobre a casa propriamente dita. Então, bem-vindos à nossa casa, Corajosamente. Cíntia, que abertura foda que você fez. Eu acho que deveríamos criar, agora que a gente veio nesse standard de qualidade, de você cantando, a gente deveria Tô todo nervosa episódio... aqui, gente, cantando aqui, ó, tremendo. Todo episódio você deveria cantar agora, Cíntia. A gente teríamos que criar isso. As pessoas vão pedir, vão reclamar se você não cantar no próximo. E muito gostosa essa frase que você colocou também, sobre casas, né? A gente, e assim, pra quem tá ouvindo a gente, né, foi muito sem perceber, né, Bruno? A gente foi pensando nos temas, assim, e sei lá, eles foram aparecendo e bem ou mal a gente tava falando de tipos de casa que a gente tem no mundo. A casa dos pais, a nossa casa corpo, a nossa casa relacionamento. Então, eu acho que hoje a gente vai arrematar esse tema aí falando da nossa casa de verdade. Que a casa, esse lugarzinho que a gente mora, nosso lugarzinho no mundo, como é que isso se constrói, enfim, né? E queria dizer que eu vou trocar o meu nome, não vou mais me apresentar como Bruno, é só Demauro agora, assim. Você colocou isso, agora as pessoas já estão me chamando de Demauro, então esse é o meu nome agora. Então, por favor, me chame de Demauro. Gente, o Bruno esteve aqui no Brasil e eu falo tanto Demauro, tanto que às vezes alguém fala, o Bruno é a pessoa, Demauro, né? Já é assim, enfim, é isso, chamem de Demauro que ele gosta. Olha só, vamos começar falando da nossa própria casa física, né? Assim, como se construiu, Bruno, tua relação com a sua casa? A gente teve, não sei também se vai querer abrir isso aqui, né? Mas tive a chance de umas semanas atrás ver uma foto, um vídeo da primeira casa do Bruno e a gente conversou bastante sobre isso, assim. E acho que mudou muito, né, Bruno, a tua construção, assim, da casa que você pode ter, que você quer ter, como que cara tem essa casa. Você sente e percebe que mudou muito? Sinto que mudou pra caralho. Eu mandei um vídeo pra Cíntia de uma casa onde eu morei. Acho que eu morei por mais tempo. Foram 10 anos que eu morei naquela casa. Devo ter morado lá dos 10 aos 20, se eu não me engano, alguma coisa assim. E é uma casa que eu acho que é uma das casas que eu menos gostei de morar, porque eu achava ela muito feia. Foi uma casa também que eu levei poucos amigos pra essa casa, porque eu tinha vergonha de morar nesse lugar, de como ela era por dentro, como ela era por fora. Mas foi uma casa em que eu morei 10 anos, então eu vivi muita coisa ali também. Mesmo que de uma forma com menos pessoas, eu cresci muito dentro daquele ambiente. E eu vejo hoje como é gostoso passar, e mesmo enquanto eu gravava esse vídeo pra Cíntia, de como era, de quantas coisas eu vivi, de quantas casas eu passei, da casa em que eu moro hoje, da casa em que eu vou morar amanhã, e como isso mudou, porque antes eu era uma criança e hoje eu sou um adulto e hoje eu escolho a minha própria casa e tenho condições de escolher a minha própria casa. E como é gostoso e como te dá essa independência de você poder fazer isso, sabe? De você decorar a casa do jeito que você quer, de você pintar a casa do jeito que você quer.
O que vamos falar um pouco mais sobre isso também, que são coisas que eu ainda tenho dificuldade sobre fazer uma casa, pra mim, como eu me senti um lar, assim, sabe? Entre a diferença de uma casa e a diferença de um lar. É o que eu ainda tenho dificuldade. Talvez por coisas da minha mãe, que eu aprendi de falas delas, outra que eu aprendi por mim e por experiências, mas ainda tenho uma dificuldade nesse sentido. Eu acho que você, assim, o seu movimento de vida, né? Quem acompanha o podcast conhece bastante da tua história já, porque você já trouxe bastante coisa aqui, né? Mas você, ao mesmo tempo que você mora numa casa humilde, pobre, que você não gostava, que não era confortável, você tava nessa casa com a sua mãe, que era a pessoa mais importante do mundo pra você. Então, é uma mistura de sentimentos, né? Assim, morar num lugar que você não gostava tanto, mas com a pessoa que você mais amava na vida. E aí, quando você perde sua mãe, você perde duas casas, porque eu acho que, de alguma maneira, eu acho que naquele momento, assim, você também vai querer quebrar essa relação com esse tipo de casa, de morar, de viver e tal. Enfim, faz todo esse caminho pra ir pra fora do Brasil e tal. E hoje, né, tem uma casa confortável, pode ter a casa que você quiser, com a decoração que você quiser, e foi criando também esses lugares, né? Eu não tinha me preparado pra chorar nesse episódio, hein? Tem episódios aí que a gente grava e eu já esperava. Esse aqui eu não esperava. Mas foi muito engraçado. Eu fiz uma viagem há pouco tempo pra Nova York e o quanto de coisa eu queria comprar quando tava nessa viagem, sabe? Eu nem tenho uma casa fixa agora, porque eu tô viajando já fazem 4 meses, sem um local mesmo pra ficar. E eu, tipo, agora que eu não tenho um local fixo, eu tô comprando um monte de coisa pra colocar no local que nem existe ainda. Porque foi, tipo, muita Tá decorando uma casa que você ainda nem tem, né? Você me falou isso. Exatamente. Mas, tipo, eu ainda tive que me segurar. Comprar menos coisa, porque eu comprei depois eu posto uma foto no Instagram, uma cabeça de dinossauro, assim, sabe? Uma escultura de... muito foda, mas é muito grande. E pra trazer na mala, a gente deu um trabalho. Ela não quebrou. Sobreviveu a 3 aviões e não quebrou. Então, foi muito bom ali. Mas foi muito engraçado ter essa sensação de estar comprando tantas coisas. E eu acho que também ter tirado essas férias pra mim, não ter uma casa, não ter um trabalho, me ajudou também a olhar pra esse outro lado, como se eu não tivesse tempo pra ver isso, sabe? Como se eu não tivesse tempo de ver coisas minhas, que olhando aquilo eu tava muito mais propenso àquele ambiente, sabe? Eu acho o mesmo quando arte, quando você quer pintar algo, quando você quer escrever algo, se você fica sempre dentro daquela sua rotina, você acaba nunca fazendo. E aí quando você sai de férias, que você tem todo aquele tempo livre na sua cabeça, você acaba colocando mais coisas, porque vem simplesmente vindo pra você. Eu tenho um amigo que foi morar sozinho e tal, e aí depois de um tempo ele falou assim pra mim... Ele falou, nossa, você sabe que eu demorei muito pra entender que eu não precisava mudar e já decorar a casa inteira, que eu podia fazer isso aos poucos. E foi um alívio descobrir isso, porque eu ficava desesperada que eu tinha que comprar tudo, não sei o quê. Tipo, eu posso, sabe, fazer uma viagem, trazer alguma coisa que eu achei muito legal, e aí compor com alguma área da casa, enfim, mas eu achei tão engraçado. Ele falou, nossa, me deu um alívio, que eu não preciso decorar a casa inteira. Porque eu acho que isso também é uma coisa interessante, né? Quando a gente entra na casa das pessoas, você entra e se depara com muita coisa pronta. Só que você não sabe o tempo que demorou para aquilo se fazer dessa forma, né? Assim, eu pedi pra Márcia, que é uma amiga minha, falar com a gente sobre isso. A casa da Márcia, quando você entra na casa dela, você tem a impressão, assim, que você tá realmente entrando... na história da família dela, sabe? Eu não sei explicar, ela não precisa falar, tipo, isso aqui é da viagem tal, mas você tem uma sensação ali que tem o lugar que ela colocou cada coisa, sabe? O sapatinho dos filhos, enfim. E é uma construção de anos, né? Assim, ela não... Ai, nossa, vou decorar toda a casa. Vai aos pouquinhos, a cada viagem, a cada... Né? Enfim. Falando um pouco, assim, da minha memória de casa, assim, eu tava... pensando para organizar minhas ideias aqui pro podcast, que quando eu era bem pequena e morava ainda com meu pai e com a minha mãe, a minha casa era uma casa pequena, mas era uma casa bem decorada, assim. Eu lembro que tinha cortina, almofada, um espelho legal,
Antigamente tinha uma coisa de fazer bar em casa, sabe? Tinha um lugar, tinha as garrafas, os copinhos, não sei o que tinha. Então, assim, eu lembro dessas coisas, assim. Minha mãe tem muito bom gosto, assim, não sei explicar. Ela tem um olhar, assim, sabe? Bonito das coisas. E aí, depois que ela se separou e que a gente começou a mudar, a gente foi perdendo isso. Das cortinas, das almofadas, dos tapetes, né? Pensa que ela era uma mulher com 3 filhos, com uma rotina de trabalho, escola, sabe? Quem tem tapete em casa com 3 crianças e tal, enfim. Então, acho que a gente também foi perdendo isso. E aí, de uma mudança para outra, quebra um móvel, quebra não sei o quê, um negócio fica meio esquisito. Então, aos poucos, assim, eu acho que a gente foi perdendo essa cara dessa casa mais, assim, decoradinha, legalzinha e tal. Que foi uma coisa que quando, né, depois... E quando eu casei também. Engraçado, né? Porque quando eu casei, eu não... Tipo, a gente teve aquela coisa de montar a nossa casinha. Era o que dava, o que a gente tinha dinheiro pra comprar, o que sobrou da casa da minha mãe, o que ele trouxe da casa... Tipo, um negócio tudo recortado, sabe? Assim, eu acho que mesmo quando eu fui casada, eu não tinha essa coisa, assim, de que... Ai, nossa, essa casa é minha cara. Só quando eu me separei, que eu fui montar minha casa, e aí que eu falei, não, eu quero a minha casinha com a minha cara e tal, enfim. É difícil você olhar pra algo assim e dizer que é a sua cara, né? Esse sentimento de vir... Porque você tem que colocar a coisa no lugar, você tem que comprar as coisas. E eu gosto muito quando eu vou na casa de alguém assim e vejo uma decoração. Essa minha amiga mesmo que eu fiquei na casa em Nova York, ela pega várias coisas de brechó, assim, vários móveis usados e ela reforma eles e, tipo, a casa inteira dela é uma casa meio antiga, mas super moderna, porque ela reforma com cores novas e aquele móvel com design antigo fica super foda. E aí tudo fazia sentido, mesmo sendo cada coisa de um lugar, tudo fazia sentido no jeito que tava ali, sabe? De como era bonito aquilo na casa dela. E é muito isso dessa combinação sua do que colocar pra casa ficar com a sua cara, né? De que colocar pra casa ficar de um jeito que você sente que é você, ali uma extensão sua naquele ambiente. E assim, hoje a minha casa é uma mistura de São Paulo com Bahia, né? De São Paulo com Salvador e tal. E a gente tenta contemplar as duas coisas, né? Assim, o Lu é muito conectado com as raízes dele e tal, e com as simbologias. Então, claro que na minha casa sempre vai ter fitinha do Bonfim em algum lugar, sabe? Tem sempre pontos, assim, Irmã Dulce, enfim, as coisas ali que... Se você vai em Salvador, se você conhece Salvador, você sabe do que eu tô falando, assim. Tem pedacinhos de Salvador na minha casa o tempo inteiro. E porque é isso, né? Tem que contemplar também esse lado. Por outro lado, aqui no meu escritório tem 1000 coisas que tem a ver comigo, tem a ver com a minha história, tem, né, as minhas pedrinhas, as minhas coisas, o meu altar, enfim. Então, a gente tenta equilibrar isso e acho importante, né? Porque aí você vai morar com alguém, é a casa dos dois, tem que ter a cara dos dois, né? Não tem coisa pior que você se sentir deslocado dentro da sua própria casa, né? Tipo, nossa, isso aqui não tem nada a ver comigo. Queria até fazer uma recomendação cara para sua decoração, que é trocar o piso de um dos cômodos para paralelepípedo e colocar um vidro por cima, sabe? Porque andar no paralelepípedo ninguém merece. Então você coloca um vidro por cima ali. Pedacinho do pelourinho na minha casa, né? Isso, exato. E aí, eu acho que uma das coisas, assim, que mais foram... Tiveram várias coisas legais quando eu mudei para esse apartamento. E uma delas foi ter o apoio da Sandra, que é uma amiga minha que é arquiteta, né? Você conheceu e tal, a Sandrinha é maravilhosa. Porque a Sandra, ela ajudou a gente com as cores, direcionou, enfim, texturas, coisas assim. E foi muito legal porque a Sandra, ela tem uma coisa, assim, nos projetos que é... Ela nunca vai falar assim, ai, não combina, é cafona, não tem a ver... Ela vai tentar entender por que você quer aquela cor, o que você tá querendo com aquilo, vai incorporar e tal. Então foi um processo bem gostoso. A gente trouxe um áudio da Sandra falando um pouco sobre o trabalho dela, porque eu acho que também, assim como a gente falou no episódio sobre a consultoria de estilo, né? Tem gente que fica meio assim, acha que arquiteto, vai ser um projeto caríssimo, né? Você só pode ter um arquiteto se for uma coisa assim. E não é, né? Alguém tem um olhar treinado pra... Sei lá, o meu sonho é ter uma parede preta, por exemplo, sei lá, digamos, né? Porque eu quero uma parede lousa. Aí você tem um quarto pititiquinho, assim.
aquilo vai, sei lá, diminuir ainda mais. Então o arquiteto, ele tem aquele olhar que ele fala, putz, aqui não, mas olha essa parede. Você fala, nossa, eu não tinha nem pensado, né? Ela deu vários toques aqui que a gente não tinha nem imaginado, assim, ficaram, enfim, super legais e tal. Então vamos ouvir o que a Sandrinha tem aqui pra contar pra gente. Olá, tudo bem? Meu nome é Sandra Soares, eu sou arquiteta e é com muita honra que eu participo com esse áudio do programa da Cíntia e do Bruno. Muita honra mesmo. Eles me pediram para falar sobre morar. Para mim, morar é o lugar onde tem que ser mais confortável possível e funcional para uma pessoa. Então, quando eu vou fazer um projeto para um cliente, o cliente me pergunta, né? Eu quero reformar esse espaço, eu quero deixar ele legal, bonito. O que eu tento fazer quando abordo o cliente é estar conversando com ele para ver as necessidades dele primeiro, né? Então, como que é o cotidiano dele, a vida dele, no dia a dia, porque é isso que tem que ser funcional para ele, né? Então, eu analiso isso e daí eu coloco o projeto em cima. É muito importante também o cliente, ele me falar coisas que ele gosta. Por exemplo, ele tem algum móvel antigo que ele não quer se desfazer. Então, a gente coloca esse móvel no projeto e faz com que esse móvel seja funcional dentro da casa. O importante é tudo ser funcional e tudo se integrar e tudo conversar com tudo, sabe? Às vezes é um pouco difícil, né? Porque a lista de desejos do cliente é muito grande, né? Então, às vezes a gente não consegue colocar tudo, mas a gente consegue dar umas pinceladas, pelo menos, no que ele quer. Eu acho que o melhor presente que a gente dá pra gente é viver num lugar gostoso, que a gente ame, que a gente goste e que a gente se sinta bem nesse lugar. É o nosso porto seguro, né? Então, o nosso lar é o nosso coração, sabe? Então, é onde a gente volta depois de um trabalho. Ou para quem trabalha em casa também, eu acho que é muito importante também ser aconchegante e funcional, né? Sempre quando a gente volta de viagem, a gente vai para nossa casa, o nosso quarto, a nossa cama. Isso é tão importante. A iluminação também tem que ser gostosa, tem que ser uma iluminação que, quando você precise, o ambiente esteja bem claro. E quando você quer já se aconchegar, já ficar mais quietinha para dormir, o ambiente seja mais gostoso, com uma luz mais indireta, né? Um pouquinho mais escuro. Que você seja feliz nele, eu acho que é o mais importante, você se sentir bem, é o que mais pega num projeto, é ser funcional e você se sentir bem. Eu achei legal ela falar a primeira coisa que veio na minha cabeça, ela falou, o cliente vai pra ela e fala, eu quero que seja bonito. O que é bonito, né? Tipo... Pra quem, né? Porque o olhar dela, enfim, são estilos, né? Eu acho que, cara, ser arquiteto é um super desafio, né? Porque você não tá dentro da cabeça da pessoa, você não tem bola de cristal. Então, parte de uma sensibilidade grande e juntar, harmonizar, né, num projeto. Beleza, espaço, funcionalidade, né? Os apartamentos, as casas estão cada vez menores, estão cada vez mais... da funcionalidade dos espaços é importante. Tem uma coisa que pra mim não pode faltar numa casa, assim, numa decoração e tal, é que ela falou bastante, que ela é muito cuidadosa com esses projetos, que é iluminação indireta. Gente, pra mim, assim, não tem nada mais desconfortável que uma sala, que um quarto com aquela luz do teto brancona. Nossa, gente, não. E aí a Renata Gattai, que é uma amiga minha, ela ficou muito chocada uma época da vida dela, que ela descobriu que muita gente, tipo, que ela, sei lá, dos amigos dela, tem abajur no quarto, que ela nunca teve abajur no quarto, que isso nunca foi uma necessidade pra ela. E eu lembro que pra todo mundo ela perguntava, mas você tem abajur no quarto? Mas você sempre teve? Não, porque eu nunca tive, gente. Como assim eu não tenho abajur no quarto e tal?
E o abajur, não só no quarto, né? Assim, a luminária, enfim, na sala, nos ambientes, eu acho que ela... Nossa, ela dá um outro aconchego, assim, pra tua casa. Um outro amigo meu, que é muito famoso aqui nesse podcast, não vou citar nome, que eu não quero ficar dando ibope pra gente que se acha. A primeira vez que ele foi no meu outro apartamento, ele pegou e falou assim... Olha, eu queria te falar um negócio. Eu odeio o piso frio. O apartamento era alugado e tinha o piso, né? Nossa, eu odeio. Assim, eu acho tão gelado, esquisito e tal. Cara, mas o seu apartamento tem esse piso e tal. E é muito aconchegante e tal. Mas porque eu tinha tapete, cortina, almofada, luminária, luz indireta, né? Luz amarelinha, enfim. Então, realmente, parece que muda até a temperatura do lugar, sabe? Você falando disso me fez pensar no que eu gosto e eu vou mostrar aqui para quem está no YouTube, que é de janela. Então, janela no teto, janela em todo lugar. Eu gosto de iluminação do sol e até durante a pandemia trabalhei muito desse ambiente aqui, que não é um ambiente para se trabalhar. E tenho dor nas costas hoje por trabalhar nessa posição horrível. É que você tá na bancada, não é? Da cozinha aí? Isso. Mas meu psicológico e meu espírito adora essa iluminação. E tem o filme eu não sei qual filme do Batman, que ele tem uma casa que é inteira de 360 de vidro, sabe? Tipo, é isso que eu quero. É assim, foda-se a privacidade, eu quero 360 de vidro, porque eu quero iluminação o tempo inteiro. Não quer ver dentro da minha casa? Não olhe, entendeu? Exato. Eu quero o Big Brother aqui e tal. Mas sim, eu acho que a iluminação, ela faz toda, assim, a diferença mesmo pro lugar. Uma janelona, uma luz legal e tal, enfim. E teve uma outra coisa que também, assim... Pra minha casa faz muita diferença e isso esbarra não só na estética e tal, mas no meu psicológico, que é a organização da casa, a organização das coisas, enfim. Todo mundo sabe, né? Não preciso ficar aqui me expondo e tal, mas eu sou meio neurótica com algumas coisas de decoração, de organização, na verdade, desculpa, de organização. E aí, eu sou a pessoa das caixinhas no armário, das caixinhas não sei o quê, dos negocinhos, dos tarantatã. E aí, eu tenho uma irmã, né, que é a Juliana Cruz maravilhosa, que trabalha com organização. Então, assim, gente, pensa na pessoa rolando de felicidade, de alegria. Então, quando eu mudei pra cá, a Ju, assim, no primeiro dia da mudança, ela já veio, organizou a despensa. Ela já tinha uma noção do que eu podia fazer nos armários, como eu podia fazer, o que usar e tal, enfim. E eu converso muito com ela sobre isso, assim, como as pessoas têm um jeito, eu acho que meio raso, às vezes, de falar, né, assim, tua casa é você, ela mostra ela fala sobre sua parte, seu interno, seu interior, enfim. É um pouco, sim, né, mas eu acho que tem outras coisas também. Eu acho que eu percebo, quando eu começo a querer limpar muito as coisas... Tem alguma coisa acontecendo comigo internamente. Assim, quando eu quero... nossa, para um sábado, resolvo arrumar o guarda-roupa. Resolvo não sei o quê. A Camila fez a consultoria comigo e ela falou assim, você não precisa doar nada disso, assim, né? A gente vai... Ela me ensinou a usar as cores lá que eu preciso com as coisas que eu tenho e tal. Mas já me deu uns 5 minutos que eu já quero doar metade do armário, porque eu já acho que, sabe, já tem coisa demais aqui. Eu não vou ficar usando tudo isso. Não tem nada a ver com a consultoria, o meu processo, né? Mas porque eu tenho limpado coisas, assim, projetos e coisas que eu acho que não tem necessidade e tal. Então, também ter alguém que ajude a gente a organizar a nossa casa, assim, olhar para isso, facilitar esse processo, é muito legal, porque a organização não é só frescura, ela facilita a tua rotina, ela facilita a sua vida. Você entra lá no armário, você consegue visualizar tudo que você tem, você aproveita melhor, você usa mais as suas roupas. Então eu acho que é mais nesse sentido, sabe? A Camila que você fez a consultoria de moda, né, de estilo. Isso, sim, isso. Camilinha, maravilhosa. Eu tenho isso com a casa, tempos e tempos de me livrar de coisas e pegar coisas novas, mas eu tenho mais com roupa. Eu não compro muita roupa, comprava roupa, mas com o lockdown acabei não comprando, porque pra que sair comprar roupa e pegar Covid, era o que eu pensava. Mas eu tenho isso, eu sempre estive com roupa, de tempos em tempos, doar roupa e etc. Mas eu tenho muito marcado com mudanças. Mudanças, geralmente eu dou, sei lá, 30% do que eu tenho.
Geralmente, cada vez que eu mudo, eu simplesmente separo, essas coisas eu não preciso mais, e isso e aquilo, sabe? Até a última vez que eu mudei aqui, eu peguei tudo que eu tinha de cozinha e doei pra uma pessoa. Uma amiga tinha acabado de comprar uma casa e não tinha nada na casa ainda, tipo, você quer a cozinha? Ela, quero. Então, leva a cozinha, sabe? Porque eu sinto que eu não tenho tanto apego, porque... Vamos à honestidade, né? Que veio agora na minha cabeça, então eu preciso pôr pra fora. Porque a maior parte da minha cozinha eu tinha comprado com uma ex minha, de um relacionamento. Então isso foi algo, tipo, essa parte, memórias ótimas de aquilo que a gente comprou, mas uma parte também de, tipo, aquilo não tinha sido minha escolha completamente, sabe? Foi uma escolha compartilhada com alguém. Não tinha mais tantas memórias de utilizar com essa outra pessoa. Até tinham coisas lá que eu comprei e gostava, mas foi durante a nossa relação. Então eu preferi doar isso. Me veio um sentimento muito de comprar de novo, porque agora comprar do zero, sabe? Comprar como meu. Como essas coisas que eu comprei na minha viagem também, essas estátuas e coisas assim, foram do zero. São minhas completamente, sabe? Essa eu tenho um apego. Essa eu sinto de, tipo, quando eu pensei em me livrar... Pensei, não, essa eu não quero me livrar, porque essa tem um apego sentimental de como foi essa viagem pra mim, de como foi comprar aquilo e de que momento é esse na minha vida. Porque eu acho que é isso, né? Também tem coisa que a gente tem que é datado, assim, que é de um momento, que é de um contexto. E às vezes é isso, esse contexto tem que ficar lá naquele contexto, não precisa vir com objetos pro presente ou coisas assim. Você falou que depois que sua mãe se separou, meio que perdeu isso da decoração e desse ambiente... mais como um lar e mais como uma casa. Eu acho que é isso como eu defino. Morar numa casa ou morar num lar. E quando você acha que isso voltou pra você? Ou quando você criou o seu? Eu acho, assim, que isso não é pra todo mundo, tá? Eu acho que tem pessoas que são assim, eu sou muito assim. Pra mim, eu preciso ter o meu entorno organizado pra eu me organizar internamente. Sempre foi assim, meu processo. Tipo, de ter as coisas em ordem pra depois olhar pra dentro. Então... Quando eu me separei, eu estava perdendo um parceiro, uma casa, um contexto, amigos, tinha um monte de coisa que eu estava deixando para trás. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que transformar aquele espaço o mais rápido possível, num espaço que eu me sentisse muito confortável, porque eu acho que eu queria essa ideia do lar que eu estava perdendo com a separação, eu queria reconstruir pela casa que eu tinha. Então, eu fui assim... eu organizei as coisas muito rápido, eu comprei as coisas rápido. Eu lembro que eu tive um problema no apartamento, a síndica foi lá ver e tal. Ela falou, nossa, mas você tá morando aqui faz quanto tempo? Aí, sei lá, 1 mês. Ela falou, meu Deus, parece que, sabe, porque já não tinha caixa, já tinha quadro pendurado e tal, enfim. Então, esse foi um processo, assim, muito meu de deixar esse entorno ok, porque pra mim era importante eu começar a construir esse lar desse jeito. Tem gente que faz esse processo de diversas outras maneiras, né? Estou falando do meu processo. Sempre trabalhei viajando muito, passei muito tempo fora de casa e tal. Eu tenho uma coisa com voltar para casa e me sentir aconchegada, assim, que para mim é muito importante. Então, quando... sei lá, até hoje, assim, né? Às vezes, é que agora eu trabalho de casa é um pouco diferente, mas quando eu trabalhava fora de casa e a diarista vinha, a faxineira vinha, que eu chegava em casa, a casa estava toda limpa, organizada. Nossa, gente, aquilo pra mim é um abraço, é um, sei lá, sabe? Se chegar, a sua casa tá assim, você ficar namorando a casa, tipo, meu Deus, que delícia, tudo arrumadinho, tudo gostoso e tal. E nem sempre foi assim, né? Quando eu morava com a minha mãe, com os meus irmãos, a bagunça, não sei o quê, um deixa a coisa jogada, o outro sei lá o que e tal, né? Depois de um tempo a minha mãe começou a trabalhar em casa, costurar de casa, então linha, retalho, molde, roupa que ela ia entregar no sofá, tira, não sei o que. Então isso foi se misturando e até a gente teve uma conversa sobre isso um tempo atrás, eu e minha mãe, ela falou, nossa, essa mistura da minha casa com o meu trabalho, ela falando dela, né? Eu acho que pra mim agora chegou no extremo, porque agora o meu trabalho invadiu minha casa inteira, eu vou ter que parar e olhar pra isso de novo, assim, eu quero ter minha casa de volta, como assim? Quero ter meu sofá de volta, só o sofá, um monte de coisa, minha mesa da cozinha e tal. Então ela também tá sentindo essa falta e tá recuando ali, né? E no meu caso foi esse processo eu acho que da separação, de querer reconstruir esse lar, mesmo que fosse pelo físico primeiro, né? Eu perguntei isso porque eu penso muito sobre essa parte minha ainda, sabe? De tentar aprender a decorar a casa. Por exemplo, eu nunca
pintei uma parede de uma cor diferente na casa, porque eu sempre morei em casa alugada. E aí, quando eu penso nisso, eu penso que isso era uma fala muito da minha mãe. Não do pintar a parede especificamente, mas ela falava muito sobre... o dia que ela tiver a casa dela, ela vai comprar os móveis que ela quer e pintar a parede do jeito que ela quer e mudar o que ela quiser, sabe? E aí você vai vivendo sua vida toda de uma casa para outra casa com esse coisa. No futuro eu faço isso. Quando isso acontecer, eu faço isso, sabe? E aí a gente... Não vou falar que a gente não tinha um lar, porque, como você falou, nós dois nos fazíamos presentes ali, nos sentíamos confortáveis um com o outro, mas a decoração e as coisas era sempre pensada na próxima mudança. E eu até vejo, quando eu comecei a comprar coisas minhas de viagens, eu comecei a comprar chaveiros. Cada cidade que eu vou, eu compro um chaveiro. Tem um monte de chaveiro. Aquela merda fica muito pesada se você compra muito chaveiro. E era a praticidade. Era como é prático eu pegar isso, colocar numa coisinha pequena e tá tudo ali. Toda aquela história, todo aquele sentimento num ambiente super pequeno que é fácil de colocar numa mochila e me mudar para outro lugar. Eu vejo como eu venho aprendendo essa agora, comprando estátuas, que não vai caber numa mochila, de como é realmente você sentir como aquilo sendo um lar seu. E sim, é um problema para você mudar depois, mas é isso, você não tá mudando uma mochila, né? Você tá mudando uma história junto com você. É muito novo esse sentimento para mim. E quando eu pesquisava sobre esse tema, sobre casas e sobre lar, eu vi muito sobre pessoas falando de como funciona isso, de como você mesmo disse, a nossa casa é uma memória. Quando alguém entra ali e vê aquela decoração, ela tá vendo locais que a gente foi, experiências que a gente viveu e que de alguma forma tá naquele lugar, como uma fotografia, né? Então, quando alguém te pergunta sobre aquele chaveiro, ou sobre aquela estátua, ou sobre aquela planta, você tem uma história por trás daquilo. E aí entra também pela parte de templos. A nossa casa vira o nosso templo. E quando você olha para até algo religioso, por exemplo, se você pensa numa igreja católica, você entra naquele ambiente onde tem estátuas, onde tem pinturas nas paredes, no teto, tem os vitrais, e tudo aquilo representa uma história. E você olhar para aquele vitral, você sabe o que é aquela história. Você olhar para aquela pintura te remete àquela lembrança de quando você aprendeu sobre aquela parte religiosa. E a nossa casa acaba virando a mesma coisa. A gente, como ser humano, tem essa necessidade de representar o que a gente viveu em objetos físicos, que é justamente externar o que existe dentro da gente no nosso interior e depois olhar para aquilo e relembrar e reviver aquele sentimento gostoso. Porque a gente não tem objetos que nos trazem tristeza. Geralmente a gente doa isso para outra pessoa, ou a gente joga queima no lixo, ou queima, né? A gente cultiva objetos que a gente, entre muitas aspas, adora porque adora com aquela lembrança e aquele sentimento que aquilo traz. Dentro disso, assim, eu quero trazer o papo que eu tive com a Márcia sobre isso, que eu falei dela agora há pouco, né? Assim, que a gente entra na casa dela, você sente que você tá entrando no templo da família, assim, porque a Má, eu percebo que ela cuida e que ela, enfim, isso é uma coisa importante pra ela, né? Então ela vai contar um pouquinho pra gente como que é esse processo aí pra ela. Olá, meu nome é Márcia, eu tenho 48 anos. Adoro passear, adoro sair, adoro estar com meus amigos, mas eu também adoro ficar na minha casa. A minha casa é um refúgio, eu considero um alento no meio dessa loucura toda que a gente vive. É um lugar acolhedor, é um lugar cheio de memórias. Carrego fotos, eu carrego memórias da época dos meus pais quando eram crianças, minhas memórias de infância, de adolescência, de vida, né? Eu sou até um pouco não, eu acho que eu sou bastante maximalista, né? Minha casa é cheia de coisinhas. As faxineiras nem gostam muito de limpar, porque é muita coisinha. Eu tenho uma estante cheia de souvenir de viagens, álbuns de fotos dos meus pais, fotos minhas quando eram crianças, de toda a minha juventude, da vida, né? De uma época que a gente não guardava foto no computador, né? A gente imprimia. Tenho muitas coleções e eu adoro expor as minhas coleções, né? Coleções de pratos antigos, coleções de vinil, coleções de quadrinhos, coleções de caixas de fósforo que eu herdei até do meu pai,
quando ele era criança, né? São são fósforos da época de 40, né? Anos 40, anos 50. Naquela época se dava muito caixinha de fósforo como brinde, né? Eu tenho caixinhas desde o lançamento do Aerowillis, da campanha do Jânio Quadros. Então, são coisas que a gente guarda que carregam uma memória até ancestral, eu diria, né? E eu faço questão de expor essas coleções, de expor esses souvenirs. Me trazem a lembrança de que a vida é feita de experiências, né? E essas lembranças são quase materializações dessas experiências que a gente viveu, né? Que nós vivemos. Então, eu faço questão de expor. Eu acho lindo uma casa clean, mas definitivamente não é o meu caso, né? Acho maravilhosa essa coisa do tipo, é muito legal casa clean, mas não. Eu quero objetos que contem a história da minha vida, do meu pai, né? E é muito legal, assim, a casa da Maia é muito aconchegante. Tem uma varanda imensa, cheia de plantas, que o marido dela que cuida. Ela tem gatos lindos, sabe? Aquela casa, assim, aconchegante mesmo. Não tem como você não se sentir a mesa sempre com um monte de comida, coisa gostosa, cheiro de pãozinho assado na hora, assim, é muito delícia, gente. Sejam pessoas legais, sejam bons amigos, que Mar convida vocês pra ir tomar um café lá um dia. E aí eu tenho uma pergunta pra te fazer. Qual objeto você tem que tem uma memória, assim, que você acha que é mais emocional, assim, que você fala, nossa, esse objeto tem muito valor emocional pra mim, assim? Pior, todos os meus objetos estão em caixas, eu não consigo olhar pra eles. Você tem alguma coisa, assim, sei lá, que foi da tua mãe, ou que é teu, assim, que fala, nossa, isso aqui eu não abro mão porque foi o primeiro tal coisa que eu tive. Você tem alguma coisa assim ou não? Eu tenho um presente que a minha mãe me deu, que foi o último presente que ela me deu, que foi um olho grego. Sabe, ela fez uma viagem e comprou, só que é um olho grego gigante, e eu usava como colar por um bom tempo, e era muito grande aquilo não era pra ser um colar, mas eu usei por um bom tempo aquilo como colar, e tenho ele guardado, não era tão grande assim, era um pouco maior que uma grande demais pra um colar, pra ser um colar, mas também não tão pequenininho. Exato. Nossa, mas esse já é um super objeto com valor emocional, né? Quando falava com meu psicólogo há um tempo atrás, um tempo não muito distante, ele me perguntou sobre se eu mudasse agora, o que seriam coisas que realmente teriam esse valor emocional. E o que veio na minha cabeça quando ele falou aquilo são minhas canecas. Eu tenho canecas, pessoas quando vieram ficar na minha casa trouxeram canecas, locais que eu fui eu comprei essas canecas, e eu gosto de caneca para tomar café. Por favor, não me deem caneca, eu já tenho um monte de caneca. Eu tenho canecas como um objeto que são importantes pra mim, sabe? São memórias importantes pra mim. Eu tenho vários objetos assim, mas tem um específico que a minha bisavó casou com uma... Não sei se ela levou, não sei se naquela época não tinha essa história de noivinha, pajem e tal, mas ela casou com uma bolsinha com fio feita de prata, assim, de fios de prata, e ela levou essa bolsinha com as alianças no casamento dela. Então, assim, minha bisavó, meu Deus do céu, não sei quando ela casou, 1900 e, sei lá, 20, 30, não sei. Eu fui a primeira bisneta dela. E ela me deixou de herança, ficou como herança essa raio dessa bolsinha aí de prata dela e tal. E eu não sei, pra mim, assim, eu tenho várias peças das mulheres da minha família, assim, sabe? Eu tenho o punhalzinho lá que a minha avó abria carta, eu tenho o caldeirãozinho que era da minha bisavó, que foi da minha avó, que foi da minha mãe. Então, não sei, eu tenho, pra mim, essa coisa dessa ancestralidade feminina, assim, eu gosto de ter essas coisinhas, mesmo que pequenininhas e tal. Então, essa bolsinha de prata é uma coisa que eu nunca não vou usar, não é uma coisa, assim, que tem utilidade. Mas, sabe, às vezes eu vou lá, ela fica numa caixinha de madeira, assim, eu vou lá, pego a caixinha, olho, sabe? Tem, não sei, uma coisa, assim, que pra mim é importante. Na casa da minha mãe, dessa mesma bisavó, né, que era a avó Emma, ela tem
antigamente, elas guardavam enxoval num, tipo uma cômoda, um gaveteiro, assim. E aí, tinha essa coisa de enxoval, né? Enfim. E aí também, quando ela morreu, de alguma maneira, sei lá, essa peça veio pra nossa casa, é uma cômoda de madeira, uma madeira antiga, aquelas gavetonas fundas, assim. E a minha mãe sempre preservou, teve por bastante tempo e tal, e foi da minha bisavó, então acho legal, sabe? Essa coisa, assim, da história. Quando você perguntou desse objeto, eu lembrei de um objeto, na verdade, mas ele era da minha mãe, que foi do pai dela. O pai dela fazia cerâmica, ou o avô fazia cerâmica, alguma coisa assim, e tinha esses objetos que ele mesmo tinha feito, sabe, de cerâmica. E aí, quando minha mãe faleceu, a minha tia estava me ajudando a separar as coisas dela e tal. E eu lembro de, tipo, eu nunca conhecia os meus avós. Aquela cerâmica era da minha mãe, mas pra mim não fazia sentido ficar com aquilo, porque fazia muito mais sentido a minha tia ter aquilo do que eu, sabe? Eu lembro de falar pra ela ficar com aquela cerâmica. Eu penso hoje que sim, aquilo me traz um pouco de memória da minha mãe, então eu entendo dessa herança ser passada de gerações. Uma pequena parte minha pensa em se arrepende de ter dado aquele objeto, mas eu vejo isso como você fala nesse sentimento. Esse sentimento que você traz da sua avó e desses objetos foram algo que eu não tive, porque eu nunca conheci o meu avô, eu nunca soube dele fazendo isso, sabe? Eu conhecia por parte da minha mãe contando e por parte da minha tia, então acho muito mais honesto essa lembrança. Essa lembrança é muito mais forte com a minha tia do que comigo, sabe? E tá lá na sua tia? Tá na minha tia sim. O que eu lembrei agora que eu tenho da minha mãe é... Ela era viciada no Sidney Sheldon. E foram os primeiros livros que eu li também. Então eu tenho vários livros que eram dela. Ela assinava o nome dela assim no livro. E eu tenho eles guardados. Tenho brinquedos guardados também. Acho que 2 ou 3 brinquedos que eram... Tipo, eu lembro de muito pequeno brincando com aquilo, sabe? É uma memória muito antiga. Que eu tenho eles guardados também. Que são importantes pra mim. São brinquedos que eu não vou me desfazer. Tem uma coisa também, né, Bruno? Eu acho que é uma coisa importante da gente pensar e talvez trabalhar, né? Assim, os objetos, eles são lindos e legais e trazem memórias e tal, mas eles também podem se tornar um problema, porque tem gente que não consegue abrir mão de objeto nenhum, né? Assim, tipo, vai acumulando coisa, aquela casa e tal. Essas memórias, elas, tipo, se eu perder, se for, sei lá, roubarem a bolsinha da minha bisavó, não muda o fato, eu tenho as memórias com ela independente desse objeto. É que ele tá aqui em casa, eu pegá-lo, né? Assim, ela já morreu faz muito tempo, eu era pequena. Então é um jeito, parece, dela ainda tá materializada, né? Mas se não tiver, a memória dela vai continuar. Se o caldeirãozinho da minha avó não tiver mais aqui, a memória que eu tenho dela vai continuar. Isso não muda. E às vezes a gente acha que, né, ter o livro do Sidney Sheldon, ou a cerâmica do vô, ou o olho grego, não vai mudar a memória que você tem. É só uma coisa que você consegue pegar, assim, né? Mas quem fez você foi a sua mãe. Você, se você, aqui, ó, né? Pronto, eu já sou a coisa mais incrível que ela colocou no mundo, né? Porque eu tenho certeza que se eu perguntasse pra ela assim, ela ia falar, meu filho, lógico, né? Então, às vezes, acho que a gente se perde, esquece um pouco disso, né? Eu vejo muito o objeto como algo, como uma fotografia, né? Você tem uma lembrança daquilo, mas quando você vê aquele objeto, quando você pega aquilo, você acessa locais em que você não acessava só de lembrar, sabe? Só de você pensar. Até um exemplo usando como ser humano, não como objeto, mas eu lembro de quando eu era muito novo trabalhar numa empresa, e aí eu tenho esse amigo que a gente se vê... Não sempre, mas a gente se vê regularmente até. E eu lembro dele falar de uma pessoa que trabalhou com a gente e eu não tinha memória alguma dessa pessoa que ele falava. E aí agora, quando eu tava no Brasil, eu fui num local e esse cara que ele tanto falou, tava nesse local. Na hora que eu vi a cara dele, tipo, começou a vir um monte de memória que não existia mais. Não existia mais na minha cabeça. E eu pensando, como assim eu não tinha memória alguma dessa pessoa de uma forma consciente? E olhando para aquele objeto, assim, por dizer, mas para aquela pessoa, né? De vir assim, enxurrada de memórias. Porque ele era o cara mais engraçado nessa empresa, sabe? Ele era um filho da mãe. Ele não tinha limite nenhum nas besteiras que ele falava. E, tipo, como que eu não lembrava dele, sabe? E eu vejo isso muito como um objeto. Como de eu lembrar do olho grego, sem ter aqui ainda, me fez lembrar que sim, foi o último presente que minha mãe me deu. Foi essa viagem que ela fez, que foi super importante para ela. E
Eu não lembrava disso. Quando eu usava aquele olho grego, ou mesmo estando ali, agora que eu encaixotei as coisas de novo, eu peguei ele, eu não lembrei que foi o último presente que ela me deu. Não tinha esse valor, sabe? Teve outras memórias quando eu peguei aquilo. Serve de uma forma para você trazer essa memória no nosso cérebro de tantas gavetas e tantas memórias. Né? Um acesso. Assim, eu tenho... Toda vez que eu lembro, assim, sei lá, eu lembro da casa da minha avó, eu lembro muito de cheiros, né? A gente vincula muito cheiro com memória, e tal. É o mais forte, né, que existe pro ser humano, não é? O cheiro com memória. Nossa, é muito, Então, assim, sei lá, a minha avó, Dirce, lavava a roupa de um jeito que a roupa de cama era muito cheirosa. Sabe aquela cama que você deita e fala, ai, meu Deus, que delícia e tal. Não tem como, assim, nenhum outro lugar eu fui na vida que era daquele jeito. Ou o cheirinho da casa dela de manhã de leite com café, de pãozinho e tal. E aí, eu escrevi um textinho sobre isso, que eu gosto bastante, porque eu acho que também traz memórias. Não sei se vai te reaver alguma memória, mas eu vou ler rapidinho aqui pra vocês. Cheiros realmente sequestram a minha atenção, o meu foco, o meu querer. Despertam o meu viver de uma maneira tão particular que eu senti vontade de escrever sobre isso. Ontem, caminhando pela rua, me vi atordoada pelo cheiro de comida que emanava das casas às 6 horas da tarde. Carne, cebola refogada, feijão. E é sempre assim, sem querer, me pego presa ao cheiro dos maracujás maduros no mercado, ou reconhecendo perfumes de estranhos, mas que me lembram conhecidos. Tem os incensos, as flores, as construções. O cardápio de cheiros é enorme, mas eu não tô falando daqueles cheiros clichês, bem populares por aí, tipo Livro Novo, Terra Molhada, Dama da Noite, Mar. Eu quero falar com você sobre os meus cheiros preferidos. Cheiro de abraço, que é uma mistura de roupa limpa com o cheiro do corpo da pessoa. Nossa, como eu adoro esse. Tem também cheiro de vontade, que é aquele cheiro que fica na barba dele e a gente só consegue sentir quando tá bem pertinho, segundos antes do beijo. Tem cheiro de carinho de vó, que equivale a sopa quentinha com pão francês e boa conversa para acompanhar. Tem também o cheiro de manhã de domingo, que é uma mistura de café, água de mangueira e carne assada. Enquanto eu escrevo isso, eu lembrei do cheiro do roupão da minha mãe. Quando nós éramos pequenos, ela costumava usá-lo por cima do pijama. Quando eu tava sem sono e ia pra cama dela, dormia bem abraçadinha, sentindo seu cheirinho. Cheirinho de lugar seguro. Ai, que delícia poder falar sobre tudo isso. Mas eu vou parar por aqui, porque isso tudo me faz sentir cheirinho de saudade. Cíntia, toda animada nesse episódio, hein? Coração aí explodindo. Gente, esse episódio é muito emocional, cara. Sobre cheiro, eu tenho, na verdade, uma raiva quando eu tô no Brasil, porque tem uma ex minha que ela usava um perfume que é muito famoso no Brasil. E eu sempre sinto a porra desse cheiro na rua. E é uma merda. O perfume é uma merda. Esses dias eu li uma menina falando assim, eu entrei no Uber e o cara depois de 3 minutos falou, moça, posso abrir a janela? Porque o seu perfume é o mesmo da minha ex, eu não tô aguentando. Eu lembro sobre ler sobre cheiro e descobrir que é realmente o que mais tem esse gatilho tão grande na nossa memória, né? De como o cheiro é tão importante, assim. E assim, a gente tem, né, por exemplo, eu falei dos cheiros clichê, mas pra mim, cheiro de terra molhada me vem muito na cabeça, assim, o meu avô regando as plantas no fim da tarde, sabe? Aquela visão dele no jardim e tal, não sei o quê. Cada um vai ter, né? Vai linkar essas memórias, assim, com chuva, com o cheiro de comida, o feijão da avó, enfim. Mas eu acho que a gente precisa cuidar dessas lembranças, né? Que foi? Eu tô rindo aqui porque você falando do seu avô me fez lembrar daquela vez eu cortando a grama, lembra? Que você tem esse cheiro, cheiro de terra molhada, cheiro de grama cortada, não sei o quê. Aí eu ia cortar a grama no dia que ela me falou isso. Eu já tinha cortado a grama, na verdade, quando ela me falou isso. Aí eu já tinha guardado o cortador de grama na casinha de madeira que tem aqui, né? Que é super apertado. Aí eu pensei, vou gravar um vídeo pra Cíntia com o barulho do cortador, pra trazer essa memória pra ela. Aí o que eu fiz? Liguei o cortador dentro dessa casinha de madeira. O que aconteceu? Tremeu a casinha inteira. A casa.
O Bruno, gente, pra me trazer uma memória, ele quase se matou. É isso que ele tá querendo dizer pra vocês, entendeu? Tenham amigos assim. Conheçam pessoas assim. Perdi 3 dedos ali quase. Maravilhoso. Ô, Bruno, o que você repara na casa das pessoas quando você vai, assim, de visita? Sei lá, você repara em alguma coisa? Eu gosto das casas das pessoas. Eu gosto de como... Às vezes eu fico olhando, assim, os objetos nas casas, sabe? Até essa pergunta eu lembro, eu tava fazendo a meditação com o Renato. Temos um episódio aí sobre meditação. E eu lembro dele me perguntar, assim... Falar pra eu olhar o ambiente, olhar pra locais onde eu não tinha olhado ainda. E eu lembro de ter olhado pra todos os centímetros dessa casa, sabe? Todo lugar eu já tinha olhado aqui. Acho que eu só não tinha olhado embaixo do aquecedor, porque eu tava num ambiente mais baixo e eu vi embaixo do aquecedor. E eu acho que eu tenho essa observação na casa das pessoas também, sabe? E aí às vezes as pessoas falam, tem pó, não sei o que, tá bagunçado. E, tipo, eu nunca reparo nisso. Eu nunca me importo com a bagunça e com nada disso. Sua casa, você faz ela do jeito que você quer. Mas eu reparo muito em tudo que tem na casa. Eu reparo de como... Por exemplo, eu estava na sua casa agora há pouco tempo, de como você tem a sua mesa organizada, e você tem uns objetos em cima da mesa, e nos seus livros lá atrás, e a planta caindo assim por cima, essa floresta amazônia aí daqui a 5 anos que vai virar. E eu acho muito gostoso esse observar, porque é o me colocar sentimento naquele objeto em que eu tô olhando, sabe? Naquela organização, naqueles detalhes que tem ali. Eu acho a casa das pessoas locais muito legais de se estar, assim, sabe? E tenho que confessar que Casa de Jordana é uma casa maravilhosa, com tanto quadro dela mesma na parede, né? Porque Jordana é uma pessoa maravilhosa, que estava no episódio sobre o corpo. E a casa dela é ela, porque ela é pintada em todas as paredes, no chão, no teto, em todos os locais. E é uma sensação muito boa, assim, dessa decoração toda para uma casa, sabe? De toda essa energia colocada ali, aquela coisa, esse quadro tem essa representação e combina com isso e aquilo, é muito legal. E a Ju tem quadros, assim, não são todos os quadros, a casa inteira de quadros dela, gente, até onde eu lembro tem 1 ou 2, mas ela tem muitos quadros de fotos de amigos, de pessoa que ela gosta, que fez a foto, todos os quadros que ela tem ali é de alguém que ela gosta muito, que ela tem muito carinho, né, assim, tem... Além de tudo, além de ser um quadro lindo, ainda é de alguém que ela gosta muito e aí ela vai te contar sobre o trabalho da pessoa. Então, assim, eu acho que uma coisa que eu reparo na casa das pessoas, normalmente são as coisas pequenas, porque tem sempre história, né? Assim, tem sempre uma coisa, você pega e fala assim, sei lá, que lindo esse negocinho aqui, esse onzinho aqui, essa medalhinha. Eu falo, nossa, essa medalhinha, eu ganhei da Mi, do Fê, que são super queridos, bruxões pra caramba, eles que sabe, sempre tem uma história. Eu lembro que uma vez eu fui tomar um café na Ana, que é uma amigona minha também, e aí ela serviu o café e me deu uma colherzinha, assim, pra mexer o café, sabe, uma coisa mais linda, toda torneada, linda. Gente, que coisa mais legal. Né? Aí aquelas, né, japona que não. Ela me deu essa colher aqui. Aí ela descobre agora que eu roubei a colher. Não. E aí ela falou que ela e o marido, eles fizeram, não sei se foi de lua de mel ou... Eu sei que eles andaram bastante pela Europa e ela trouxe colherzinhas de vários lugares. Então, cada uma realmente, você olha e fala assim, nossa, isso aqui é muito colherzinha francesa. Isso aqui é muito colherzinha, tipo... E ao invés dela trazer coisas que ela ia pendurar, assim, ela trouxe coisas que ela usaria. Então, sabe, eu acho legal. E quando eu era criança, eu acho que eu e grande parte das crianças, eu morria de curiosidade de fuçar em armário de banheiro da casa dos outros. Era, sei lá, toda vez, eu quero fazer xixi. Nem tava com vontade, queria ficar lá fuçando. Por quê? Não sei. Eu achava que eu ia descobrir alguma coisa, sei lá, não sei. Mas sempre tive essa coisa com um armário de banheiro. Se você que tá ouvindo a gente também fuçou em todos os armários de banheiro das pessoas que você visitou quando você era criança, liga pra mim. Você ia procurar vibrador no banheiro das pessoas, Cintia? Isso você ia fazer? Imagina, Demauro, eu não tinha nem noção do que era um vibrador. Eu não sei o que era. Era curiosidade. Via aquelas portas lá e falava, o que será que tem aqui? Não sei, sabe? Gaveta não sei, de banheiro. No jeito que você contou ali, parecia que você ia dizer algo, mas você não disse, eu só coloquei aqui pra você. Não era uma coisa assim que eu queria achar alguma coisa. Sei lá, você queria saber o que tinha ali, o que as pessoas guardavam naquelas portinhas e gavetinhas. Porque lá no interior
Não sei, sempre tinha uns banheiros cheios de gaveta, aqueles gabinetes cheios de cacareco, sabe? Enfim, não sei, hoje em dia não é tão cacarequento assim as coisas, mas naquela época era. Então, Cíntia julga o seu banheiro, hein? Não chame Cíntia sem estar com o banheiro organizado, que ela vai julgar. Gente, isso era na minha infância. Agora eu já tô cagando. Pode colocar o que você quiser, não importa. Hoje em dia eu não analiso mais o banheiro da pessoa, analiso a pessoa mesmo. E aí, seguindo a nossa pauta, eu queria falar um pouco também dessa nossa casa da nossa alma, né? Que é o nosso corpo, que de alguma maneira é uma casa, né? Assim, tem muita metáfora sobre o funcionamento psíquico, assim, comparado com a casa, né? O porão do inconsciente, que depois a gente vai entender que o inconsciente não é um porão, né? Assim, na verdade, a gente... Se desse pra fazer uma metáfora melhor, você é uma ilha de consciência num mar de inconsciente, né? O inconsciente nunca vai ser o porão da sua casa. Os quartos que escondem coisas, né? Todo mundo fala assim, nossa, eu adoro a fulana, mas tem um quartinho ali que a gente sabe que ela não dá acesso, que ela esconde alguma coisa ali, né? Ela tem uma sala trancada. A sala da casa é o espaço que todo mundo vê, né? Então tem muita gente que tem uma sala bonita e legal, mas que quando você vai se aprofundar ali não é tão assim, enfim, né? A cozinha, onde a gente prepara os nossos pensamentos, os sentimentos e assim por diante. Então, sei lá, tem gente que fala, né? Sua casa é o seu templo, o seu corpo é o seu templo, né? Assim, é o templo da sua alma e tal. E acho que às vezes também a gente esquece dessa casa que a gente mora. A gente olha tanto pra casa física e esquece um pouquinho desse corpo, né? Quando você falou de corpo, eu pensei sobre tatuagens. Porque tatuagem é uma forma, né? De você, da mesma forma, você decora a sua casa, você está decorando o seu corpo e levando. Você está contando para as pessoas aquele desenho seu ali, né? E não é que precisa ter um significado, mas é uma parte da sua história, é uma parte da sua vida, é um desenho, com o traço daquele desenho, o personagem que você está fazendo, o que é aquilo, que está de alguma forma passando aquela imagem sua, tentando se expressar, né, de uma forma meio que imediata, que você não precisa contar para alguém sobre aquilo, está desenhado em você aquilo ali, mesmo que a pessoa não tenha a mínima ideia do que aquilo representa, está de uma forma expressa para o mundo algo seu ali no seu corpo. Eu tenho um amigo que tem várias tatuagens e aí ele falou que por muito tempo, depois de um tempo, ele se arrependia da tatuagem, porque aquela tatuagem não fazia mais sentido e tal. E aí, uma vez, um amigo dele falou pra ele assim, é isso, naquele momento da vida, aquela tatuagem fez sentido, aquela frase, aquele desenho e tal. Ele passou por aquilo, mas esse registro ainda tá no corpo dele, assim como tá na memória dele, assim como essa fase foi importante pra fazer ele ser quem ele é hoje e tal. Então, pra que ele olhasse para essas tatuagens assim, né? Nessa época que eu escrevi isso aqui, eu tava focado nisso e por isso que isso aqui, né, registra tanto esse meu momento, isso aqui não sei o que, né? Então acho que tem, né, assim, o corpo é uma casa que a gente leva para todos os lugares, né, que as pessoas estão observando o tempo inteiro. Então é isso, a gente decora, a gente traz essa decoração aí da maneira que a gente quer mostrar e tal, né, enfim. E tem várias maneiras também de cuidar dessa casa, e que eu acho que a pandemia fez a gente olhar para as duas coisas, né, Bruno? Primeiro olhar para nossa casa física mesmo, porque tinha gente que passava pela casa, passava, né, porque passava a semana inteira fora, passava lá, dormia, saía. De final de semana tava nos amigos, na balada, no rolê e tal, né? Então, assim, não ficava muito, né? Não conseguia... nunca se deu conta que o sofá era desconfortável porque ficava pouco tempo. Nunca ligou pra falta de luz, né? O fato de não ter uma varandinha e tal, porque chegava em casa à noite, às vezes nem se deparava com essa falta de luz do apartamento, enfim. Quando a gente fica trancado em casa, essa lógica muda, né? A gente começa... Tanto que mercado imobiliário super aquecido, um monte de gente mudando de casa, indo para casa maior, cuidando mais desse espaço de trabalho em casa e tal. E assim também com o nosso corpo, né? A gente não conseguia mais fazer atividade física do jeito que a gente fazia fora de casa. A gente trouxe a academia para dentro de casa, a gente trouxe a terapia para dentro de casa.
O que é muito louco, né? Assim, hoje eu consigo ver a casa dos meus pacientes. Eles me mostram, tipo, olha como tá, não sei o que, meu cantinho aqui, tal. Eu vou fazer a sessão hoje da varanda porque tá solzinho e eu tô com frio. Isso pra mim como terapeuta foi muito legal também, porque antes eu recebia o paciente na minha clínica, né, na minha casa, e agora não, ele me recebe na casa dele. Isso é muito louco, assim, é muito legal. Pensando nesse lado da nosso corpo como nossa única casa mesmo, nosso único templo, eu acho que eu olhei com muita força pra isso quando eu mudei pra cá, quando eu saí do Brasil, sabe, quando eu mudei pra outro país, porque eu lembro eu trouxe uma mochila e uma mala. E eu, com minha roupa. E eu acho que foi a primeira vez que eu vi de uma forma como era isso, sabe? Eu era a pessoa. O que estava na minha mochila, o que estava na minha mala, eu podia perder aquilo. E eu continuaria sendo aquela pessoa, sabe? Eu continuaria indo para aquele lugar, porque eu era só eu. Não tinha casa, não tinha objeto, não tinha nada. Sabe, era simplesmente eu. Eu acho que foi a primeira vez que veio com uma coisa tão forte, assim. Tinha sido um pouco depois que minha mãe tinha falecido, eu já não tinha quase nada no Brasil, e isso eu acho que veio com mais força ainda de entender que eu me bastava, porque eu era a minha própria casa, sabe? E hoje não, hoje eu tenho mais coisas, tenho caixas. Eu mudar para outro país ou para outra casa significa que eu tenho que levar as minhas caixas organizadas, porque tem mais histórias ali. Mas de qualquer forma, eu continuo sendo eu, né? Eu continuo sendo alguém que não precisa daquelas caixas. Eu quero aquelas caixas, eu quero aquelas memórias, aqueles objetos. Mas a gente é a gente, né? A gente é o nosso templo, é a nossa única coisa que a gente realmente precisa, de precisar, como uma necessidade, né? Se você for olhar como vida mesmo e prazer, a gente precisa de mais coisa. Mas como algo básico, a gente leva com a gente tudo que a gente precisa, né? Agora que você tá aí nesse novo processo de casas e tal, o que não vai poder faltar na tua casa nova? Eu penso nesses objetos que eu adquiri, e até dos chaveiros eu penso em como colocar eles fora da caixa, sabe? Porque eles estão na caixa desde quando eu comecei a comprar eles. Há 10 anos atrás eu comecei a comprar e eles nunca foram colocados pra fora, eles foram só colocados em caixas, né? Tenho muito esse sentimento de precisar mostrar eles agora, sabe? De precisar pendurar eles na parede, ou pendurar eles, seja lá onde eu vou pendurar esses chaveiros. Eu sinto que eu preciso deles. E preciso de iluminação melhores, porque eu também não tinha abajur, Cintia. Tenho que dizer aí, como sua amiga, eu não tinha abajur, não. Era só a luz no teto. Faz toda a diferença, Demauro. Faz toda a diferença. Mas eu tinha a luz inteligente lá, então eu mudava o brilho dela e tudo mais, programava por horários e tal, mas era só uma luz no teto. Gente, olha, eu sou uma pessoa do conforto, assim, né? Então, pra mim, não pode faltar na minha casa almofada, travesseiros fofinhos, edredom. Eu não sei, eu tenho uma coisa com tecido, sabe? Assim, um cobertor gostosinho, de pelinho e tal. A Pietra veio aqui em casa, minha sobrinha, esse final de semana. Aí ela deitou na minha cama e ela falou: ai, esse edredom é muito gostoso. Porque, sabe, assim, o toque das coisas, assim, eu gosto, assim. Pra mim é o que faz a casa ser mais gostosinha e tal. E a luz, claro. Não, pelo amor de Deus. Lembrei de uma outra coisa que eu preciso de uma secadora. Secadora é uma das maiores... Secadora e máquina de lavar louça, né? São as maiores invenções da humanidade. E se você pode ter, tenha. Porque a sua vida tem mais prazer quando você tem. Isso quem tá falando é a pessoa que mora na Irlanda, que é um lugar que faz mais frio da vida do que calor. Aqui no Brasil, tipo, eu tenho uma lave seca, a secadora eu uso? Não, né? Porque a minha roupa eu penduro e ela seca, entendeu? Sim, coisa de 2 horas. Não, você não sabe o que é isso. Você não sabe o que é isso. Olha só, gente, vamos lá. Vamos para as dicas pra gente poder fechar? A gente tem que falar sobre uma última coisa antes das dicas, que você mencionou isso fora, né? Antes da gente começar a gravação, quando a gente estava revisando o tema, que é sobre a nossa casa, que é o Corajosamente, né? Que de certa forma, nós colocamos as nossas memórias para fora, registramos aqui, compartilhamos com o mundo, de quem ouve a gente é o mesmo que estivesse entrando na nossa casa e vendo os objetos, né? E não só vendo, mas tendo uma história de cada objeto que a gente está contando ali. E como isso também é algo que eu estava ouvindo um episódio, um dos primeiros que a gente colocou lá, porque alguém estava fazendo comentários sobre ele, aí eu fui ouvir umas partes e
como é isso, a gente vai fazer 1 ano agora e parece tão mais tempo que a gente tá gravando isso, tantas memórias já que nós criamos com esse podcast e que dividimos também, né? O Corajosamente, ele é nossa casa na internet, né, de alguma maneira, assim. E eu acho que a gente construiu ele de um jeito que as pessoas que escutam, elas realmente se sentem entrando na nossa casa, numa conversa como a Dila falou aquele dia, né, assim, num papo de café ou de vinho e tal, e contando coisas, confissões de momentos emocionais, enfim. Então, acho que a gente tem muito esse recorte. Esse é o clima do Corajosamente, né, assim. E é muito bom compartilhar esses momentos com pessoas que são tão queridas e que dão feedbacks tão carinhosos e que se afetuam, né, assim, com as nossas histórias, né. Eu adoro a Thaís. Cada episódio que ela escuta, ela manda mensagem, ela fala assim, meu Deus, a gente é muito irmã gêmea da vida, porque, né, a gente passou por coisas muito parecidas, assim. Isso é muito legal, né? Que bom que as pessoas gostam de visitar nossa sala de estar aqui no podcast. E mesmo se ninguém gostasse, a gente estaria aqui falando merda, né? Porque a gente gosta. Gente, olha, eu tenho dica de filme e eu tenho dica de documentários também. Na verdade, filme, eu já falei aqui, mas acho que vale, é a série A Maid, né? Bem ou mal, ela tá passando ali por um monte de coisa na vida pessoal dela e ela tá limpando a casa das pessoas e tem um contexto dela escrever também sobre essas casas que ela tá vendo. Eu acho que é legal olhar também com esse olhar de casa que a gente tá falando hoje. Tem os dois documentários bacanas sobre organização, minimalismo, enfim. Tem a Marie Kondo no Netflix, que é aquela organizadora oriental, enfim, que fala coisas bem legais, assim, sobre a relação com os objetos. Tem um documentário que eu acho que tá na Netflix também sobre minimalismo, que é bem bacana, né? Que eu acho que também é um questionamento que é legal a gente ter, né? Até esse volume do consumo e tudo. E tem o programa da Micaela Góes no GNT, o Santa Ajuda, que eu acho que tá no ar já há 10 anos, que é maravilhoso. Adoro Micaela, pleníssima. Micaela, se estiver ouvindo a gente, beijo pra você. Só maravilhosa, né? Tem que ser colocado. Eu não sei nem quem é essa pessoa, eu não vi isso ainda. Beijo pra você, Micaela. Mas eu tenho a Ju, que é do Desenrola, minha irmã maravilhosa, que, enfim, dá de 10-0 em você, mas, né, não queremos criar aqui competições, a gente apoia todo mundo. Mulheres que apoiam mulheres. Sentiu causando a guerra. E você, Demaura? Eu não tenho dica de filme, mas você tem, né? Tenho 2 dicas de filme. 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 Uma é A Grande Beleza, óbvio, porque por 2 motivos, 3, né? Um é um filme maravilhoso, mas ainda no tema ele mora de frente pro Coliseu, né? A casa do ator principal é de frente pro Coliseu em Roma, que você tem que ver só por causa da vista dele. E eu quero descobrir que casa é aquela, se tá no Airbnb, onde que tá, quanto custa pra só tirar uma foto ali. Nenhuma foto. Ir ali e ver aquilo, sabe? Sair naquela varanda, tomar um cafezinho ali, um whisky, um drink, sei lá, e, né, enfim. Exatamente. E pela ainda nesse coisa do tema de quantas memórias ele vive ali naquela varanda, né? De quantas... Que é isso, né? Os amigos na sua casa e você criando memórias, você vendo aqueles objetos se transformarem ainda em mais memórias. Aquele sofá, aquela almofada naquele sofá, que tem uma memória de você ter comprado, sendo expandido com mais memórias de pessoas vivendo aquilo e dividindo aquilo com você ali, que é maravilhoso, como é retratado no filme também, com tanta honestidade também os diálogos que eles têm ali naquela varanda. E um outro filme, que é um pouco o que eu venho passando ultimamente na vida, que é A Vida Secreta de Walter Mitty, que eu já recomendei esse filme aqui antes, e é muito sobre ele ter a casa dele, estar sempre preso na casa dele, e o pé no chão na casa dele, e depois ele viajar o mundo para conseguir criar uma casa nova, né, dele. Eu acho que isso é o que eu venho experienciando, espero que essa palavra exista, nessa fase da minha vida. Então, queria recomendar esse filme que vou ter que assistir de novo. Que foi, Cíntia? Tem um outro filme sobre casa que é maravilhoso, que é um clássico, que é o Up. Que ele quer levar a casa dele, né? Verdade. Ele leva a casa dele. Ele
leva a casa dele. E tem essa coisa da memória, do porquê que ele tá levando a casa, né? E todo o vínculo e tal. É muito bom, gente, é verdade. Enfim, E é engraçado, né? Porque eu choro, enfim, muito pesado esse filme. é engraçado do Up porque é o que a gente sente às vezes, né? Que você quer levar tudo aquilo com você, mas você não pode, né? Aquilo não é real, né? Você tem que deixar coisas pra mudar, né? Aí, o choro veio agora. Ai, gente, olha isso. Espero que vocês tenham curtido esse episódio, assim. Eu tô com o coração muito feliz de ter fechado esse ciclo, porque acho que a gente fechou o ciclo de casas, assim, falando de tudo isso. Acho que a gente falou de tantas coisas legais nos últimos episódios, assim. Saio dessa gravação, assim, com o coração muito acolhido, aconchegado, assim, né? Se a gente vai dessa ideia de que a casa é um entorno que nos faz carinho, né? Assim, a gente constrói um ambiente para se sentir acarinhado e tal. Eu saio daqui muito com essa sensação. Obrigada. Eu saio muito com essa sensação também, Cíntia. E espero que os nossos ouvintes também tenham essa sensação, né? Tomara, gente, tomara. Então, ó, beijo pra vocês. Até semana que vem, na nossa casa de sempre. Um beijo. Tchau, tchau.